Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, sobretendentes, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, eu sou o professor Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nós somos membros aqui da Assembleia de Deus, Ministério Missão aqui em Parauapebas, no Pará, a qual o nosso pastor-presidente é o pastor Fenelon Lima Sobrinho. E é com muita alegria que nós iremos publicar aqui nesta videoaula a lição número 3 da classe de adultos, onde o tema é o despertamento renova o altar. Na lição passada nós estudamos sobre o despertamento. Nós vimos aí alguns exemplos de avivamentos, alguns exemplos de despertamentos verdadeiros, genuínos, que causaram mudança de vida na nação, nas pessoas. E nessa lição nós estudaremos sobre despertamento que renova o altar. O verdadeiro despertamento, ele causa nas pessoas, causa no ser humano uma intenção, uma vontade genuína de renovar o seu altar com Deus. O texto áureo dessa lição está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, que diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Verdade prática vai dizer: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 3, do versículo 2 e 5, e capítulo 10, e o versículo 13. Já com relação ao altar, ao renovamento do altar, a nós estarmos com o nosso altar constantemente aceso pelo Espírito Santo, vou aqui contextualizar um pouco a respeito do Antigo Testamento. O que era o altar no Antigo Testamento? Conforme Gênesis capítulo 8, versículo 20, Noé, ele edificou um altar para o Senhor após o dilúvio. Nós vimos aí que ele saiu da arca de Noé, da arca, e logo após o próprio Deus, conforme Gênesis 8, capítulo 8, versículo 20, ele ordenou para que Moisés, para que Noé, melhor dizendo, pudesse fazer um altar para sacrificar a Deus, sacrificar com animais puros, com animais que não eram imundos. Esses animais eram animais perfeitos, que não tinham nenhum defeito, nenhuma mancha, animais que aos olhos do Senhor eram animais puros. Tem uma relação de animais puros em Levítico 11, se os irmãos quiserem conhecer melhor, para esses animais, a maioria deles, alguns deles eram considerados puros, e uma parte desses animais era separado para sacrifício ao Senhor. Vimos também aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 9, que o próprio Abraão, ele também renova um altar, ele faz um altar para o Senhor. Quando o próprio Deus, fazendo aquela prova com ele, pede para que ele pudesse levar o seu filho Isaque para sacrificá-lo no altar. E no momento do sacrifício, os irmãos conhecem a história, o próprio Deus proveu um cordeiro para que Abraão não sacrificasse o seu filho. Isso foi uma prova que o próprio Deus fez com Abraão para saber se ele realmente acreditava e confiava 100% em Deus. Para que os irmãos possam entender já neste primeiro momento que o altar no Antigo Testamento era feito de pedras antes da ordenança da construção do tabernáculo por Deus a Moisés. Antes da ordenança de Deus para construir o templo, os altares eram feitos de pedra. Isso foi o que aconteceu com Elias. Elias, ele renovou o altar que estava quebrado. Quando ele foi confrontado com os profetas de Baal, ele então renova o altar e sacrifica um animal naquele altar, e Deus ouve a sua oração. Nós veremos isso melhor aqui nos pontos e subtópicos aqui desta lição, tá bom? Os objetivos específicos dessa lição diz o seguinte: primeiro ponto, elucidar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto,
O segundo ponto é entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E o terceiro objetivo é comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. A introdução da nossa lição, primeiro ponto, vou entrar logo no primeiro ponto aqui, que nós já fizemos aqui um pequeno esclarecimento introdutório sobre o que é o altar, mas nós iremos entrar agora nos pontos dessa lição. Nessa lição aqui nós temos aqui 3 pontos importantes. O primeiro ponto vai tratar o seguinte: o despertamento conduz o homem ao altar. Subtópico 1. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que trazia no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Esdras capítulo 3, versículo 3. Quando eles retornam do cativeiro babilônico, quando os judeus retornam do cativeiro, eles encontram ali as nações vizinhas que porventura não tinham entrado em Jerusalém, porque Jerusalém estava sitiada, estava totalmente destruída. Mas os povos vizinhos, eles se tornaram inimigos dos judeus. Eles não queriam que os judeus voltassem para a sua terra, principalmente os samaritanos. Os samaritanos, os irmãos conhecem muito bem a história, foi uma mistura de raças entre judeus e estrangeiros, a qual trouxe várias consequências aos judeus, vários confrontos ao longo dos tempos, inclusive no tempo de Jesus Cristo. E Jesus, então, ele usa os samaritanos para mostrar aos judeus que o próximo deles eram os samaritanos. Ele usa, então, a mulher samaritana para poder evangelizar aquele povo que precisava ser evangelizado. Então, os judeus, eles tinham inimigos e eles estavam com medo deles se voltarem contra a nação judaica, dos inimigos se voltarem contra a nação judaica. Mas isso não impediu do decreto do rei Ciro ser obedecido e ser fortalecido, disso ter se concretizado, porque nós sabemos que o altar foi restaurado, a casa de Deus foi restaurada. Nós vimos aí que tudo isso foi conforme a ordem divina, as promessas de Deus, né? Foi algo que já estava decretado pelo próprio Deus, ordenado pelo próprio Deus, que eles iriam voltar conforme Jeremias capítulo 29, que eles iriam voltar à sua terra após 70 anos, e eles iriam então ser novamente uma nação que estaria então sacrificando ao Senhor no altar. Então, no primeiro momento, um despertamento, ele promove no coração do homem essa necessidade de ele ter o seu altar renovado, Antes, o altar era feito de pedra, um local físico, Agora aqui o segundo ponto dessa lição, nós vamos entender aqui sobre mais algumas coisas sobre este altar físico, esse altar que era em um local, que tinha um local fixo. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disto. Vejamos, no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Isto foi o que aconteceu. Elias pegou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e restaurou o altar e fez sacrifício naquele momento ao Senhor, para que o Senhor pudesse respondê-lo, porque ali estava tendo um confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal. O Deus que respondesse com fogo do céu o povo era o Deus verdadeiro, era o Deus criador dos céus e da terra, era o Senhor dos senhores. Então, o povo, os profetas de Baal fizeram as suas orações. Eles se machucaram até, se batendo, fizeram martírio com o seu próprio corpo, orações contínuas, pedindo para que Deus, o Deus de Baal, pudesse responder. Quando o Deus de Baal não responde, Elias então começa a fazer a sua oração. Chega a ver de Elias fazer a sua oração.
E nesta oração, Elias pedindo para que Deus pudesse atendê-lo, porque ele era servo do Senhor, o Deus ali então obedece a sua voz, atende o seu pedido e envia fogo do céu. Então todo o povo exclamou dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E então aconteceu um grande despertamento decorrente do concerto que Elias fez através do altar de Deus, através do altar que foi reconstruído, que estava quebrado. O ponto B dessa lição vai dizer o seguinte: quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou, conforme 2 Crônicas 29:3. Abriu as portas e as separou, quer dizer que ele consagrou novamente, que ele restabeleceu o culto naquela casa, que ele restabeleceu a ordem de adoração, a liturgia de adoração dentro daquele local, restaurou o altar daquele local para que pudesse ser feito tudo conforme a lei, tudo conforme as ordenanças de Deus, de acordo com a lei. Parte C desta lição vai dizer o seguinte: quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, conforme Esdras capítulo 3, versículo 3. A lei tinha toda uma ordenança com relação a este altar. Falava que eles precisariam sacrificar todos os dias neste altar, a forma que os judeus precisavam fazer para poder sacrificar, as ordenanças para os sacerdotes e os levitas, todas as atividades. Isso tudo foi restabelecido por eles conforme mandava a lei do Senhor. Isto trouxe benefícios para o povo. Trouxe benefícios que o povo então aprendeu com estes benefícios. Qual foram os benefícios? O Senhor perdoava, fazia expiação pelos pecados do povo, e o povo então tinha o perdão de Deus, o favor de Deus por mais um ano. O sacerdote, eles sacrificavam todos os dias. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, com sangue do animal puro, e então eles recebiam o favor de Deus. Deus perdoava a nação por mais um ano. Existia 2 compartimentos no templo antigo, conforme a lei: o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era a expressão máxima, a presença máxima do Senhor, porque o próprio Deus descia ali naquele local. A própria glória de Deus descia naquele local. E o sumo sacerdote, ele entrava naquele local com sangue, simbolizando o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Mas o que é o altar? O que é o altar de Deus? Nos originais, no hebraico e no grego, o altar significa sacrifício. Já no latim, o altar tem essa expressão de queimar. Então, quando nós olhamos para o altar do Antigo Testamento, no templo do tabernáculo, a qual Deus mandou Moisés construir, nós vemos que faz sentido, porque o altar era o lugar onde os judeus, os hebreus, né, que ainda eram hebreus, não eram judeus ainda, eles sacrificavam os animais, os cordeiros, e colocavam as suas partes em cima do altar para serem queimados, Então, por isto, esta expressão sacrifício no grego e no hebraico, e a expressão queimar no latim faz sentido, porque o altar de Deus tem esta função. Nós, hoje, seres humanos, a Igreja do Senhor, nós somos o próprio sacrifício vivo ao Senhor. O nosso corpo tem que estar intimamente, a todo momento, queimando através do Espírito Santo do Senhor, queimando, ansiando para ser cheio do Espírito Santo a cada minuto, a cada momento. O segundo ponto dessa lição diz o seguinte: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual
o altar apontava profeticamente. Então isto, meus queridos irmãos, está claro nas Escrituras Sagradas. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, que ele diz, está consumado, e ele veio a entregar o seu Espírito a Deus Pai, a palavra de Deus nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E quando acontece isto, simboliza que o altar do Senhor, que o sacrifício de Deus, através do seu povo, por meio de Jesus, foi completo e foi perfeito, ao ponto de não existir mais separação entre judeu e gentio, de ter acesso livre a Deus através das nossas orações, através da nossa fé em Jesus Cristo. Então Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Isto é importante nós deixarmos claro aqui, já de primeiro momento, que nós só podemos então renovar o nosso altar com o Senhor nos tempos do Novo Testamento através da nossa fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Subtópico 1. Toda a Trindade efetuou ativamente na morte expiatória de Jesus Cristo. O Pai, ele foi antes da fundação do mundo. O Pai, ele planejou a obra redentora com o sacrifício do seu Filho, né? Cristo, o Filho de Deus, ele entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. O Pai planejou, Cristo, ele executou, o Espírito Santo ajudou o Filho a vencer os obstáculos que se levantaram contra ele, né, até chegar à cruz. Cristo passou por vários momentos difíceis da sua vida. Cristo passou por várias angústias e o Espírito Santo foi o principal agente que ajudou a Jesus Cristo a chegar no seu objetivo final, a executar aquilo que o Pai tinha planejado. O segundo subtópico dessa lição, subtópico 2, diz: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições, conforme Hebreus 10, 32. O Espírito Santo, ele tem algumas funções em nossas vidas. Ele faz com que nós possamos vencer os obstáculos, assim como Cristo venceu. Nós também, que somos cristãos, vencermos os nossos obstáculos. Mas ele tem outras funções que eu gostaria de falar aqui conforme a nossa revista. O Espírito Santo revela a palavra de Deus, ele nos ajuda a entender a palavra de Deus conforme Efésios capítulo 1, versículo 17. Ele nos traz a revelação profunda do amor de Deus para com as nossas vidas, daquilo que nós temos que entender com relação ao nosso Deus. O Espírito Santo nos ensina profundamente o sacrifício de Cristo na cruz, o simbolismo, o significado do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos ensina através da sua palavra, que é santa, a palavra de Deus que é santa, da Bíblia Sagrada que é santa, e faz com que nós entendermos, para que nós possamos entender o quão profundo é o sacrifício de Deus e o significado que isso tem, não só para nós que somos cristãos, mas para todo o mundo, todos aqueles, até mesmo aqueles que não aceitaram a Cristo, que não aceitarem o sacrifício de Jesus, porque haverá um juízo tanto para os ímpios quanto para também uma justiça para os crentes em Jesus Cristo. Ele nos ensina isso. Outra coisa que o Espírito Santo faz, ele nos explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado, está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus fala está consumado, isto tem um alcance mundial, espiritualmente falando, também nas regiões celestiais. A vitória de Cristo sobre o mundo das trevas, sobre o mundo do mal, a vitória de Jesus Cristo sobre toda a potestade maligna foi caída por terra naquele momento quando Cristo disse, está consumado. Houve uma profundidade espiritual muito grande quando Jesus Cristo deu este brado, porque ali ele está dizendo, está quitado toda a dívida da humanidade
para com o pecado, para com Deus, está quitada neste momento. Toda a dívida, eu, puro, cordeiro mudo, imaculado, vim a esta terra, se fiz carne, o próprio Deus se fez carne e morri na cruz em favor de muitos, em favor de todo o mundo, conforme João capítulo 3, versículo 16 diz. Porque ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi isso que Jesus Cristo fez, foi isso que o nosso Deus fez. Morreu na cruz do Calvário para que a nossa dívida fosse quitada diante do Pai, colocando e despojando, derrubando todo mundo do maligno, caindo por terra neste momento. Porque à medida que o sangue de Cristo Jesus chega nas nossas vidas, nós temos este poder de sermos dito como filho de Deus. Outra característica que o Espírito Santo faz, ele penetra todas as coisas, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz e que tudo se manifesta, Efésios 5,13. A luz da glória de Cristo é uma luz que se manifesta para todos os homens. Agora é preciso que todos os homens eles queiram entender e aceitar esta luz divina que o Senhor, nosso Deus, deu para todos nós. Terceiro ponto dessa lição vai dizer o seguinte: cuidado com as imitações. Meus queridos, aqui eu irei falar aqui rapidamente sobre alguns movimentos que acontecem nos dias de hoje, para nós termos cuidado com as imitações. Este é o terceiro ponto da nossa lição. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos, havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 23. Tudo que nós fazemos, que nós entendemos que é um despertamento, que satisfaz a nossa carne, não é um verdadeiro despertamento perante os olhos do Senhor. Aquilo que nós fazemos que está alimentando a nossa carne, alimentando o nosso ego, nós devemos ter cuidado que não é um despertamento do Senhor. Nos tempos dos apóstolos existiam esses movimentos, como por exemplo os fariseus, os saduceus, até mesmo os essênios, que tinham em seu exterior uma beleza por causa das suas vestes sacerdotais, ficavam orando em praças públicas, eles tinham esta aparência, porém somente faziam isso para alimentar o seu ego, porque eles não pregavam, eles não viviam, melhor dizendo, aquilo que eles pregavam. Eles não demonstravam isto na prática, e isto o Senhor combateu severamente. Nos dias de hoje também existem alguns movimentos estranhos, movimentos que nós precisamos tomar cuidado também, porque o verdadeiro despertamento, ele promove mudança de vida. Veja o que diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13, que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. A parte B deste versículo fala sobre isso. Nós devemos então entender os nossos erros, o nosso pecado e confessar a Cristo, confessar ao Senhor, para que nós possamos então passar pelo verdadeiro despertamento vindo da parte do Senhor. E o nosso altar hoje, no Novo Testamento, é nossa própria vida, é a nossa própria vida diante do altar de Deus, em sacrifício ao Senhor, consagrando a nossa vida para Deus. E como é que nós fazemos isso? Através de oração, através do jejum, através da nossa entrega voluntária, porque o Senhor se aproxima de nós, conforme Tiago capítulo 4, versículo 8, que diz: chegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós. Precisamos renovar o nosso altar constantemente, estarmos sempre nos consagrando para que nós possamos então estar vencendo as dificuldades, as batalhas que o mundo nos entrega. Isto serve também para nós, meus queridos irmãos, alunos, professores, principalmente aqueles que estão à frente da obra, precisam estar se consagrando, precisam estar orando, precisam estar
entregando a todo momento estes momentos de devoção. Tem um momento de devoção, de consagração a Deus, para que nós possamos então vencer todos estes obstáculos, tá bem? Então, o despertamento verdadeiro, ele faz com que o homem crie no seu coração essa necessidade de renovar o seu altar, a sua vida está sempre consagrada a Deus. Tá bom? Eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês nesta hora e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.